A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e esse é o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024 e essa é a nossa quarta edição. E a gente começa a edição de hoje com uma análise muito interessante. Os podcasts podem melhorar a saúde mental dos ouvintes. Isso acontece principalmente porque muitas pessoas que enfrentam essas condições se sentem isoladas ou incompreendidas, mas os podcasts criam um espaço onde os ouvintes podem se sentir validados e menos sozinhos nas suas experiências. Daí, o hábito de ouvir podcasts se tornou uma estratégia popular para aliviar a ansiedade e a depressão. A gente já falou sobre isso aqui no Pod Notícias antes. As comunidades criadas em torno do podcast são muito engajadas. O senso de pertencimento e de conexão com os apresentadores é muito grande. Além disso, muitos programas incorporam técnicas terapêuticas como mindfulness e estratégias comportamentais para ajudar o ouvinte a se desligar dos sintomas da ansiedade e viver o agora. Isso tudo sem contar a parte do entretenimento que ocupa a mente do ouvinte e dá uma pausa forçada nos pensamentos e emoções negativas. Com isso, o consumo regular de podcasts contribui efetivamente para a redução da ansiedade e da depressão, oferecendo suporte, educação e estratégias práticas para o autocuidado e o enfrentamento. Se aliar o podcast à terapia e exercícios físicos, a qualidade de vida pode melhorar e muito. Essa notícia não é baseada numa experiência científica, mas sim numa análise. Então, para você ler o artigo completo do colega podcaster egípcio Mohamed El-Kouli, que eu mesmo traduzi, tem um link aqui no post para nossa page do Pod Notícias no LinkedIn. E às vésperas do podcast em completar 21 anos, a gente está acompanhando um fenômeno que lá atrás provavelmente ninguém imaginava que ia acontecer. O podcast se firmando como um pilar importante no combate à desinformação. No começo, o podcast era só rádio sob demanda, uma nova competição no mercado de mídias, mas a democratização do conteúdo em áudio trouxe esse efeito colateral bom ao longo dos anos. No meio acadêmico, o podcast se destacou como um veículo de divulgação científica, especialmente durante a pandemia de Covid-19, quando a informação tinha que se espalhar muito mais rápido pelo bem da saúde pública. Também foi através do podcast que o jornalismo independente se tornou mais acessível, levando informações imparciais para uma massa maior de pessoas. Aqui no Brasil, que é uma das potências mundiais em criação de podcast, a maior preocupação dos pesquisadores é que os algoritmos das plataformas de áudio possam limitar a visibilidade desses conteúdos. E isso, infelizmente, é uma coisa que a gente está sujeito mesmo, até porque o entretenimento barato ainda tem uma força muito grande. Essa análise foi feita pelo professor e pesquisador Marcelo Kishinevski, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e se você quiser ler o artigo dele na íntegra, ele está disponível na página do LinkedIn do Pod Notícias também. Já aproveita para seguir lá a nossa página, que está batendo 100 seguidores. Obrigado a todo mundo aí que está prestigiando a nossa page no LinkedIn, e aproveita também para ficar por dentro das notícias mais importantes sobre o podcast mundial que a gente publica lá todos os dias. A empresa de pesquisa Veritonic lançou seu relatório Audio Attention Report em parceria com a Real Eyes, com informações importantes para os anunciantes que querem criar publicidade em áudio.
A Real tem uma tecnologia muito legal chamada Preview, que avalia as reações dos ouvintes de podcast aos anúncios e fornece dados sobre a atenção e a eficiência das propagandas em áudio. O estudo mostrou alguns dados curiosos. Os principais foram que, por exemplo, produtos e serviços anunciados com baixa energia tiveram a menor retenção de atenção, com 10% abaixo do competitivo do mercado. Outra coisa que diminui a atenção do ouvinte são os anúncios cheios de efeitos sonoros, com muita informação para o ouvido. Para esses, a retenção cai em média 7%. Agora, quando se fala nos anúncios que foram mais bem recebidos pelo ouvinte, a resposta é mais óbvia. Os melhores são aqueles apresentados com mais energia, com mais bom humor. Eles tiveram 36% mais aprovação e qualidade de atenção. Então, o ideal é que a apresentação em áudio de um produto ou serviço seja feita de forma energética, mas sem firulas demais, que é para não acabar perdendo a atenção do ouvinte pelo excesso. Ainda em notícias da semana, falando sobre relatórios, o Podscribe Performance Benchmark também trouxe alguns dados interessantes sobre publicidade que acrescentam aos da Veritonic que a gente falou agora há pouco. A pesquisa foi feita no 4º trimestre de 2023 e comparou resultados com a versão anterior, que tinha as mesmas perguntas. O comparativo mostrou algumas mudanças previsíveis e outras surpreendentes. Em primeiro lugar, anúncios feitos no início do programa são mais eficazes. Quando ele é feito no final do programa, a chance do ouvinte ignorar é muito maior. Os anúncios lidos pelos hosts continuam sendo a preferência em quase 70% dos casos. A pesquisa também mostrou que as propagandas veiculadas em dias úteis têm maior adesão do que nos finais de semana. Quanto à duração, anúncios mais longos, com mais de 2 minutos, geraram mais cliques do que aqueles com menos de 60 segundos. E para fechar, os ouvintes de podcast se mostraram mais uma vez 2 vezes mais engajados do que os consumidores de streaming de música. É claro que aqui a gente só faz um resumo das informações mais importantes, mas o relatório completo tem muito mais dados e você pode consultar ele na íntegra lá na nossa page do LinkedIn. Todo ano, o PodNews promove o PodNews Report, uma pesquisa para avaliar o desempenho das principais plataformas de podcast. E a versão de 2024 da pesquisa está acontecendo nesse exato momento. As perguntas desse ano são as mesmas dos 2 anos anteriores, com algumas pequenas mudanças. O Google Podcasts, por estar sendo encerrado nos próximos meses, foi removido da lista, mas o participante ainda pode adicionar outras plataformas que não foram citadas nas alternativas. Se você quiser participar da pesquisa, dando a sua opinião como produtor de podcast ou como ouvinte, é só acessar o PodNews em podnews.net, fazer um cadastro breve com o seu e-mail e responder as perguntas. As participações vão ser colhidas até o final dessa quinta-feira, dia 29 de fevereiro. E o governo federal lançou na última quinta-feira, dia 22, um videocast sobre políticas públicas, no qual o povo brasileiro é convidado a fazer perguntas sobre programas e políticas do governo Lula. A iniciativa por trás do videocast foi da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Segundo o governo, a ideia é que o videocast não seja só para propaganda, mas sim um espaço para explicar como funcionam serviços do governo, projetos nacionais e também para dar dicas para a população. O programa, chamado Me Conta Brasil, vai ser postado toda semana no YouTube e o primeiro episódio foi sobre o Bolsa Família. Cada episódio vai contar com um QR Code que leva a um formulário para onde as perguntas da audiência devem ser enviadas. As que forem selecionadas vão ser respondidas no programa seguinte. E mais, a Edsmovil Audio Network, uma plataforma brasileira de publicidade em áudio digital, da qual nós fazemos parte aqui na Radiofobia Podcast Network, está comemorando 1 ano de operação com vários resultados positivos.
Sob a liderança do Head de Áudio, meu amigo Rodrigo Tigre, a rede já alcançou mais de 2.000 rádios online e podcasts e atingiu 160 milhões de usuários em toda a América Latina. Essa audiência está diretamente ligada à plataforma Personas, que cria audiências específicas para cada campanha com base no conteúdo consumido, comportamento de navegação online e deslocamento do usuário. As campanhas em áudio têm sido adotadas por cada vez mais setores, como o automotivo, por exemplo, já que a Edsmovil já atendeu Ford, Volkswagen e Toyota, entre outras. Lá no exterior, a empresa já atendeu o eBay e o Walmart, por exemplo. Olha só, uma empresa brasileira promovendo uma solução completa no cenário da publicidade digital. É totalmente excelente. A gente não estaria lá junto com eles se não fosse coisa boa. Então fica aqui os nossos parabéns para a Edsmovil pelo aniversário e que eles consigam fazer ainda mais elos entre as marcas e os ouvintes de podcast. E nas dicas de produção dessa semana, o foco é nos podcasters que estão começando agora. Produtores mais experientes de podcast, como eu, com certeza já passaram por poucas e boas durante a produção dos seus programas, e para evitar que os novos criadores de conteúdo passem pelos mesmos perrengues, a gente reuniu algumas dicas de crescimento que para alguns já são óbvias, mas que para outros podem ser de grande ajuda. Conhecer o seu público-alvo, ter consistência na postagem dos episódios, promover o podcast nas redes sociais e produzir conteúdo de qualidade são só algumas das sugestões. Para saber quais são as outras, o link da matéria completa está disponível na descrição desse episódio aqui. Então, se você está iniciando um projeto agora e precisa de uma ajuda para se organizar, não deixa de conferir. Hoje, no giro sobre pessoas que fazem a mídia, o Cola Mais Podcast, idealizado e apresentado pelo Douglas Magu, está de volta em 2024. O podcast teve sucesso no ano passado com 60 episódios, apresentando entrevistas com humor, entretenimento, música, utilidade pública e conteúdo viral da internet. O Douglas é um profissional de marketing e vendas, mas vendo ele entrevistar os convidados do Cola Mais, dá pra ver que ele poderia ter dado uma palhinha no jornalismo também, se ele quisesse. O programa já recebeu vários convidados e marcou comentários sobre os melhores momentos do ano. Para essa temporada de 2024, o Cola Mais começou com um novo cenário, novo formato e muito mais histórias para o ouvinte conhecer. Os episódios são postados todas as quartas-feiras, às 7h. E falando sobre pessoas que fazem a mídia, na semana passada a gente perguntou na nossa caixinha de perguntas ali do Instagram se os nossos ouvintes acompanham podcasts em outros idiomas. E várias respostas disseram que sim, alguns em inglês, alguns em espanhol e teve até quem acompanhe podcasts em japonês. Ô Lana, eu não sei por que essa interjeição aqui, já que eu sou um deles. Em japonês sim também, com certeza. Não sou só eu, né? Eu também tenho certeza que isso aí é o coletivo Podosfera Nipo-Brasileira fazendo escola. Agora, a gente quer saber de você. Como é que os podcasts se encaixam na sua rotina? Essa é a pergunta dessa semana na nossa caixinha de perguntas lá do Instagram, @pod.noticias. Qual é o momento do dia em que você ouve os seus programas preferidos? É durante o banho, fazendo exercício na academia, levando o cachorro para passear, no trânsito? Responde pra gente. Então, não deixa de participar dessa nova caixinha de perguntas, porque ela só vai ficar disponível nos nossos stories do Instagram por 24 horas. Corre lá, acessa mais uma vez, @pod.noticias, segue a gente e deixa a sua contribuição. Sobre lançamentos, terça-feira passada foi ao ar o podcast Ondas de Ódio, produzido pela ONG Criar Brasil, que analisa o papel da mídia no avanço da extrema-direita no Brasil. O Ondas de Ódio explora a convergência de interesses entre políticos e donos de emissoras, além de programas populares de entretenimento e jornalismo. São 3 episódios, todos já lançados, que falam sobre a presença de um certo ex-presidente em programas de TV e o papel das emissoras na sua ascensão e manutenção da direita conservadora no poder. A produção apresenta resultados de uma pesquisa de doutorado desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro e conta com entrevistas de especialistas de várias universidades federais.
O podcast já está disponível em todas as principais plataformas de podcast, no YouTube e também conta com alguns conteúdos adicionais no site da Criar Brasil. E no último sábado foi lançado o Rock Mato Grosso em podcast, que apresenta 7 episódios inspirados no rock mato-grossense. O projeto é conduzido por Neto Gabiru e Joe Carbrites, ambos com mais de 25 anos de experiência em comunicação. Com entrevistas e performances musicais, o programa vai explorar toda a cena musical do rock regional do Mato Grosso, passando por várias cidades do estado. Artistas e bandas locais como Eduardo Ferreira, Billy Espíndola e Caramel Dog serão destaque. O projeto é financiado pelo edital Viver Cultura, da Cecel, e é uma extensão do programa de rádio Rock Essência, original da Universidade Federal do Mato Grosso nos anos 90. Se você, como eu, gosta de rock e de história da música, esse lançamento é para nós. Regional ou não, sempre vale a pena conhecer mais sobre a música brasileira. E a nossa recomendação nacional dessa semana vai especialmente para quem quer explorar o universo masculino de forma descontraída. É o Manual do Homem Moderno, apresentado pelo meu amigo Edson Castro. O programa, publicado toda semana, fala sobre o que é ser um homem nos dias de hoje e como ser cada dia mais um homem melhor. Os temas são dos mais variados: relacionamento, finanças, carreira, moda, e em todos o Edcinho recebe um convidado que tem ligação direta com o assunto para conversar e desenvolver o tema. É sempre um papo bem legal e com muito conteúdo que dá para aproveitar de verdade. Enfim, o Manual do Homem Moderno é um hub essencial para quem quer se tornar um homem melhor e que está em dia com os dias de hoje. Até porque dizer que no seu tempo era diferente, né? A gente que é velho, é uma desculpa que não cola mais. O Manual do Homem Moderno está disponível em áudio e vídeo no Spotify, no YouTube e em todas as principais plataformas de áudio. E assim a gente fecha essa 4ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para você ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias desse episódio. Você pode acompanhar a gente diariamente através da nossa page no LinkedIn, através do Instagram e também do nosso canal público no Telegram. Os links estão também na postagem do episódio. Você pode ouvir o Pod Notícias nos principais agregadores de podcast e, eu vou te pedir aqui, naqueles que deixam você classificar, deixa ali a sua classificação sobre a gente, 5 estrelinhas, 4 estrelinhas pelo menos, porque aí a gente vai indexar cada vez melhor e aparecer para um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa que neste final de semana completou 12 anos de atividade. Eu aproveito aqui para agradecer todos os nossos clientes, parceiros e colegas, todo mundo que apostou na gente, todo mundo que continua confiando em nós para produzir o seu podcast com a qualidade profissional que se tornou padrão de mercado. Muito, muito obrigado. E o Pod Notícias é também publicado pela Radiofobia Podcast Network e conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Thiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra aqui mais uma vez segunda-feira que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.